Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia. Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa aula, né? Então, para a gente continuar, vamos só relembrar rapidamente relembrando. Então, a gente está falando para vocês sobre rolamentos, entendeu? Rolamentos. Então, os rolamentos, né, aqui, ó, que é interessante para a gente, os rolamentos é um componente utilizado na mecânica e a principal função é prover rotação e suportar carga. E aí a gente falou que a mecânica é regida por duas forças, né? Força axial é no sentido longitudinal do eixo, e força radial é no sentido transversal do eixo, né? Então, eu posso ter ou uma, ou a outra, ou combinada. Quando for carga combinada, eu tenho que ver, combinada significa as duas, ora axial, ora radial. Eu tenho que ver qual que prevalece, qual que tem a maior força aplicada, se é uma ou se é outra. Então, em função disso, eu vou definir o tipo de rolamento para a gente colocar. Então, esse é um componente muito interessante. Aí, nós mostramos rapidamente o seguinte: um rolamento tem 4 partes. O anel interno, que a gente chama de núcleo, o externo, anel externo, que a gente chama de capa, o elemento rolante, pode ser uma esfera, pode ser um rolo ou pode ser uma agulha. E ainda eu tenho os anéis separadores. Anéis separadores, para separar os elementos, auxiliar a montagem, não deixe os elementos, a gente fala na mecânica, um atropelar o outro. O apelido dos separadores o pessoal chama de gaiola. Então, todos têm apelido. O anel interno é o núcleo, os elementos rolantes não têm apelido, o anel externo é a capa e, eventualmente, os separadores é a gaiola. E a gaiola pode ser de vários materiais, dentre eles pode ser latão, pode ser cobre, pode ser cileirão, pode ser plástico e assim por diante. Então, essas são as principais coisas. Aí, fechamos, e aí nós mostramos para vocês algumas curiosidades, né? Então, nós dissemos o seguinte: os rolamentos têm uma folga interna, né? Uma folga normal, que não tem nomenclatura. C2 significa que é um rolamento, eventualmente, de alta precisão, que ele tem a folga abaixo da normal. E C3, na prática, vai predominar aquele que não tem nomenclatura, que é o normal, vai ser mais que 90% dos rolamentos. A folga C2, que são rolamentos de precisão, vai principalmente nos eixos árvore das máquinas, de um torno, de uma fresadora, de uma mandrilhadora. E o C3, que vai trabalhar eventualmente em temperaturas até 200 graus, até 210 graus, que é a temperatura. Então, ele já tem uma pequena folga, você percebe uma pequena folga. A hora que ele passa dentro, a hora que ele está em alta temperatura, tanto o anel interno como o externo dilata e ajusta o rolamento. E C4 e C5 seria para quando eu trabalho, por exemplo, numa aciaria, o pessoal trabalha com aço. Então, lá talvez eu tenha, mas esses eu nunca vi na prática. Depois nós vimos outra coisa curiosa dos rolamentos, que é, a gente viu conceito de grau de liberdade, vimos teoricamente, e depois nós definimos o seguinte, ó, por exemplo, uma esfera, grau de liberdade. Eu coloco o elemento num ponto de apoio, e em quantos sentidos ele gira em relação a esse ponto de apoio. Então, o grau de liberdade de uma esfera é mais infinito. Eu ponho e ela gira para qualquer lado. O rolo tem só 2 graus de liberdade. Ou gira no horário ou no anti-horário. E depois, então isso aqui, quando vocês eventualmente for para um terceiro grau, vocês vão, provavelmente, quem for fazer uma engenharia, vocês vão ver que grau de liberdade na mecânica também é muito interessante para mim definir como que os mecanismos se movimentam, né? Depois eu tenho um outro conceito teórico: uma esfera apoia num ponto e um rolo numa linha. Então, em função disso, isso é importante para a gente. O rolamento de esfera, a principal característica dele é a rotação.
Enquanto, é claro, ele suporta carga? Sim, mas menores cargas. E o rolamento de o rolo, a principal característica dele é carga. E ele não gera rotação? Gera. Então, rolamento de esferas, alta rotação e baixa carga. Rolamentos de rolo, alta carga e baixas rotações. Então, isso é que a gente classifica, isso que é importante. Então, para a gente fechar hoje, a gente vai para cá, né? E a gente vai colocar para vocês o seguinte. Então, isso é a aula de hoje. A aula de hoje. Então, agora eu vou ter que mostrar para vocês, que é interessante, o seguinte: como que, tecnicamente, eu especifico um rolamento. Então, estou dando um exemplo. Primeira coisa, então, eu tenho que colocar o nome do rolamento. Rolamento fixo de esferas. Então, esse rolamento, isso aqui é o nome do rolamento. Podia ser rolamentos de rolo, rolamento autocompensador, rolamento axial. Quer dizer, então, sempre eu tenho que colocar o nome. Depois, eu sou obrigado a colocar 3 dimensões. E essas 3 dimensões, sempre o nominal, né? Por exemplo, 45, 85, 23. 45, diâmetro interno do rolamento, né? E eu não preciso me preocupar com as especificações. Por exemplo, todo mundo sabe o seguinte: tanto o diâmetro interno como o diâmetro externo, eles vão entrar, que a gente fala, interferente no eixo, né? Interferente significa ou batido ou prensado. Então, interferente no eixo, interferente na parte externa. Então, o núcleo e a capa ficam presos, o que rola, eventualmente, são os elementos que estão no meio, senão, né, não pode rodar nem o diâmetro externo, nem o diâmetro interno. Então, sempre vai ser assim: o diâmetro interno, o diâmetro externo, ó, Dzinho, Dzão e B. B é a largura e a altura do rolamento, né? Então, sempre nominal, né? Então, se eu quero definir bonitinho, eu pego o rolamento, meço com paquímetro, medidas em milímetro. Não vai ter 44,5, vai ter 44, 45, 46. Não vai ter 84,5 ou 6,7. Vai ter 84, 85, 86. E a especificação, quer dizer, quanto que tem que ter de tolerância para ele entrar com a capa batida, o fabricante já faz isso automaticamente. E se você quiser ter acesso a isso, você consulta a tabela. Ou quando eu vou colocar um rolamento no eixo, por exemplo, num eixo, eu tenho que especificar para quem vai usinar o eixo a região do rolamento, porque aquela região, normalmente, ela tem que ser, muitas vezes, torneada, torno, depois um tratamento térmico, por exemplo, temperado, e depois retificado. Aí eu tenho precisão suficiente para montar o rolamento, certo? Então, no eixo, aonde eu vou colocar um rolamento, no desenho técnico eu tenho sempre uma observação: diâmetro tal para rolamento. Aí, quem vai fazer aquilo lá, ele vai fabricar, se ele não conhecer, ele consulta uma tabela e coloca as especificações técnicas bonitinho. Então, não esquecer, ó, diâmetro interno do rolamento, diâmetro externo do rolamento, sempre com paquímetro. Peço 45, 85, 23, né? Não precisa ficar com quebradinho, não tem quebradinho, sempre medidas inteiras bonitinho. Segundo exemplo, um rolamento axial de rolo. 30, de novo, 30, diâmetro interno. 70, o externo, e altura ou espessura, 25. De novo, não me preocupo. 30, o diâmetro interno do axial, né? Lembra? O axial, ele vai ter um diâmetro que vai entrar preso no eixo. Então, um vai ter provavelmente 30 ou 32, mas eu coloco aquele que vai entrar engastado no eixo. 70 é a parte externa, isso que eu não me preocupo, e a hora que eu monto o pacote, né, que vai ter rolo, então vai ter uma capa, um rolo, as gaiolas e outra capa. Então, o pacotezinho montado aqui, ó, 25 milímetros. Sempre, então, medidas externas. É assim que, eventualmente, eu defino tecnicamente o rolamento. O nome e as 3 dimensões: interno, externo e
largura, ou espessura, ou altura, aquilo que vocês quiserem. As três dimensões que interessam tecnicamente de um rolamento. Muito bom. Então, isso é muito simples. Agora a gente vai para os rolamentos de agulha. O que é uma agulha, né? Então, a gente viu lá um rolo, né? Um rolo normalmente tem, o que ele tem de diâmetro, ele tem o comprimento um pouquinho maior, né? Vamos supor, diâmetro de 10. O comprimento é no máximo 12, 15 milímetros. Agora, a agulha é uma particularidade dos rolamentos de rolo. Quer dizer, então, o que é uma agulha? É um rolo estendido, né? Suporta exclusivamente força radial e são utilizados em pequeno espaço de montagem para baixa rotação. Então, a aplicabilidade das agulhas foram eventualmente em necessidade, né? Por exemplo, eu tenho furadeiras, eu tenho bandrilhadoras, onde eu tenho caixas de engrenagem com pequenos espaços. Então, eu tenho que fazer um rolamento de agulha. Por quê? Porque o rolamento de agulha é aquele que tem a menor relação entre o diâmetro interno e o externo, né? Por exemplo, a gente não falou lá, ó, acabei de dar exemplo para vocês, por exemplo, ó, vou voltar aqui, estou fechando e vou voltar aqui, ó. Aqui, ó, 45, 85, diâmetro interno, diâmetro externo, ok? Se fosse de agulha, eu podia ter 45 e 60 aqui, ó. Quer dizer, então é a menor relação, ou seja, quando eu tenho a menor relação entre o diâmetro interno e o diâmetro externo, significa que o meu componente ocupa, ele ocupa um pequeno espaço. Então, a agulha tem essa característica, ocupar um pequeno espaço. Foi por isso que ela nasceu, certo? Ampliando aqui, ó. Então, eu vou ter o rolamento de agulha, a menor relação entre externo e interno. Por quê? Porque a agulha é compacta e essas peças aqui são finas. E tenho ainda essa outra particularidade aqui, ó, que é mais interessante ainda. Quando o espaço diminui mais ainda, ó, aqui é o eixo, eu posso montar as agulhas no eixo. Olha lá, eu pego o eixo, aqui nessa posição aonde eu vou colocar as agulhas. Eu vou, eventualmente, é claro que tem que ter uma dureza apropriada para trabalhar, né? Vai ser especificada essa dureza, eu vou ter que dar um... Se a peça toda não tiver um tratamento térmico, nessa região eu vou ter que dar um tratamento térmico. Muito bem. Aonde vai trabalhar as agulhas, então tem que ter um mínimo de dureza, porque senão a agulha ela já tem uma certa dureza, se o eixo não tiver, ela vai destruir o eixo. Então, nessa região, especifica-se a dureza necessária, torneia, depois retifica. Oh, e para montar as agulhas em volta, tá vendo que as agulhas são montadas direto no eixo, só põe a capa. Então, aqui, ó, imagina ó, o diâmetro do eixo está aqui e o diâmetro da capa vai ser ligeiramente, um pouquinho só maior. Aí, como é que eu monto isso? Ah, tranquilo, né? Eu coloco ao longo nesse alojamento do eixo, ou eu coloco graxa, ou eu coloco vaselina sólida. E depois eu monto todas as agulhas ao longo do perímetro do eixo. E depois eu venho com a capa. Aí você fala, mas e se a lubrificação não for com graxa? Não tem problema. A hora que o óleo entra, vamos supor que eu vou lubrificar com óleo, automaticamente ele vai descartando a graxa. E se for vaselina sólida, a mesma coisa. Os dois, tanto a graxa, a gente vai ver daqui a pouco que a gente precisa dos lubrificantes. Tanto a graxa como a vaselina sólida serve para lubrificar o rolamento, né? Então, na hora de montar esse tipo de rolamento, eu coloco a graxa ou a vaselina sólida, coloco todas as agulhas em volta e coloco a capa. Pronto, isso aqui gira, trabalha, mil maravilha. E se isso daqui for lubrificado com óleo, eu não tenho preocupação, porque o óleo vai entrando, se for graxa ou se for a vaselina, automaticamente ela vai sendo excluída, né? Agora, se for graxa, continua a graxa, se for vaselina, continua a vaselina e assim por diante. Então, isso daqui, de novo, eu uso para baixas rotações, né? Então, não tem muita aplicabilidade. A principal força, que é a força radial, porque né, se um rolo
Se um rolo suporta a carga, imagina uma agulha, porque aí eu estou estendendo o rolo, né? Lembra, o grau da liberdade de uma agulha vai ser 2, igual do rolo. Mas, como ele é estendido, então a linha de apoio ela é estendida, então ela suporta mais carga. Então, é exclusivo para a carga radial. Aí, nós temos aqui, ó, os principais fabricantes de rolamento no mundo. E quando eu fiz essa lista faz uns 10 anos. Mas essa era aqui, ó, principalmente aqui, ó, esses 5 aqui, era a ordem dos principais fabricantes. Então, a INA era o melhor fabricante, tanto que nas boas épocas, não sei como está hoje, que eu saí da montadora já faz uns 17 anos que eu saí da montadora, saí em 2003. Mas as montadoras, dentro do câmbio e nossos principais eixos motor, só usava a INA. Por quê? Porque entre a INA, a FAG, a SKF, a NSK, esses aqui são fabricantes de rolamentos comuns. Todo mundo fabrica tudo, mas os comuns estão aqui. A INA é que tinha melhor nível de qualidade e precisão. Depois era essa, depois essa. Aí, nós temos algumas genialidades no mundo, né? Então, tem essa GMN, ó, GMN é um fabricante alemão. Então, por exemplo, essa GMN é especialista em rolamentos de alta rotação e alta precisão. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, alta rotação na mecânica é acima dos 30.000 RPM. 30.000 RPM. Então, uma alta rotação na mecânica. Então, e tem rolamentos para mecânica, né? Até 120.000 RPM. É claro que esses rolamentos têm que ser aqueles de contato angular, de alta precisão, né? Sempre de esferas, né? Nunca o rolo não vai aguentar essa rotação. E os separadores são baquelite. Baquelite é uma espécie de madeira, porque é tamanha a rotação que, eventualmente, tamanha rotação, que se eu colocar qualquer material na gaiola, ele corre o risco de superaquecer. Então, eu coloco a madeira, que a madeira esse baquelite, é, eventualmente, um menor condutor de temperatura. Então, para ele aquecer, ele demora. Então, aqui, ó, é uma empresa alemã, rolamentos de contato angular, altíssimas rotações e altíssimas precisões. E rolamentos caríssimos, né? Ó, se eu dar exemplo de 2003, a gente tinha um, o fuso de uma retificadora lá que trabalhava com esses rolamentos. 2003, 3 rolamentinhos. Rolamentinhos que eu digo é o seguinte, acho que eu me lembro das dimensões deles até hoje, acho que era 35 por 65 por 12 ou 13, né? Ia 3 rolamentos. Na época, 3 rolamentinhos custava R$ 5.000, GMN, tinha que importar da Alemanha. Só que os GMN era pau para toda obra. O que é pau para toda obra? Né? A gente acompanhava esses fusos, né? Porque a manutenção era minuciosa. A gente acompanhava esses fusos ao tempo todo. Por quê? Porque os rolamentos eram caríssimos. Então, e esses rolamentos no eixo dessa retífica chegavam a durar, em média, 30 meses, 2 anos e pouco, né? GMN. Aí, uma ocasião, só para informação, só curiosidade, Compras falou que manutenção estava gastando muito. Então, eles compraram, né, porque todos esses daqui fabricam também esses rolamentos. Compraram aqui, ao invés de gastar os R$ 5.000 na época nos rolamentos, gastaram menos de 2. Muito bem. Colocamos na máquina, não durou. O máximo que durou foi 45 dias. Então, a gente viu o seguinte: não adianta querer economizar, você tem que comprar de quem tem know-how, de quem tem tecnologia, e esses alemães são, né, expertos nessa fabricação. Depois eu tenho um outro tipo de rolamento que chama Tinken. Esse daqui é americano, também é a última linha. Então, são rolamentos de altíssima precisão.
A única restrição é que são todos em polegada. Por quê? Porque até os dias de hoje, os alemães usam o sistema em polegada. Então, dificilmente, né, se a gente compra, a não ser que a máquina já é de origem alemã, ela foi fabricada na desculpa, origem americana. Se ela é de origem americana, automaticamente eu já tenho o rolamento TIG. Mas se ela foi fabricada em qualquer outro país do mundo, inclusive o Brasil, o que predomina é o sistema métrico. Então é sempre em milímetro. Mas os americanos não deixam barato, né? Os alemães, a nível de mecânica, são, né? Eles têm um know-how fantástico, mas os americanos não ficam atrás, né? São duas potências mundiais fabricantes. Só que os americanos fazem uso da polegada, e a polegada ela está sendo extinta do mundo. Só os americanos e parte do Canadá usa ainda parte em polegada, e os americanos já estão mudando para o sistema métrico, porque o mundo todo usa o sistema métrico. Então, só para curiosidade de vocês. E, para a gente encerrar, tem agora isso aqui, ó, né? Então, por exemplo, os rolamentos, eles precisam de lubrificação, né? O que, que a lubrificação faz na mecânica, né? Por exemplo, muita gente boa fala, a lubrificação elimina o atrito. Não, pelo amor de Deus, se a gente conseguisse eliminar o atrito, eventualmente, a gente teria vida eterna para os componentes. O que uma lubrificação faz? Ela reduz ou minimiza o atrito. E com isso, é claro, eu vou ter uma vida longa. Né? Então, uma adequada lubrificação é essencial para uma boa performance. O que é uma boa performance? Principalmente durabilidade e precisão do rolamento. Tem rolamento que, quando está novinho, ele tem lá a sua precisão. Ele começa a girar, ele desgasta tanto que a precisão dele vai para o espaço. Então, muito bem. Então, a performance do rolamento é a precisão inicial dele, quando ele é novo, e depois o tempo de vida. Tempo de vida que essa precisão eventualmente se mantém. E por isso eu preciso da lubrificação. Então, a lubrificação em um rolamento ela exerce três funções fundamentais. Primeiro, minimiza o atrito, aquilo que eu falei, né? Nunca falem que a lubrificação elimina o atrito. Não, se eliminar o atrito, é só imaginar a vida útil para os componentes. Tudo bem? Não elimina atrito. Né? E reduz o atrito. Então, transferência de calor. Então, por exemplo, o lubrificante também ajuda a transferir calor. Ele tira o calor do rolamento, porque se aquecer, eventualmente o desgaste vai ser mais acentuado. Né? Então, eventualmente, boa parte da lubrificação atua como refrigerante. Ela também ela capta o calor e não deixa o calor no rolamento. E protege contra a corrosão. Mas o principal da função do lubrificante, a principal função é reduzir o atrito, é finito. Tudo bem? Agora, eu tenho, né? Não é o nosso métier, não deveria estar aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Eu tenho três tipos de lubrificante. Eu tenho os lubrificantes líquidos, que são os óleos. Eu tenho o lubrificante pastoso, que são as graxas. E eu tenho os lubrificantes sólidos, que são o grafite, que vocês conhecem, que não é grafite, é grafita, a pedra de onde sai o grafite chama grafita. O talco e tem parafina. Muito bem. Os lubrificantes sólidos, quase nada eu utilizo na mecânica, né? Por exemplo, grafita, talco, parafina, aonde que eu uso? Por exemplo, a grafita em fechadura. Fechadura, onde você coloca a chave do tamborzinho, ou de um cadeado, ou de uma chave de porta. Então, por exemplo, eu tenho lá uns pininhos e umas molas. Os pininhos normalmente são de latão, e as molas. Então, principalmente a porta externa da casa da gente, que sofre intempéries, né? Tem a umidade, tem o sol, tem a chuva, muitas vezes, né? Então, de vez em quando, a fechadura da gente dá uma emperrada. Então, você pega lá, compra né,
um recipientezinho, com um terminalzinho, grafite em pó. Você vai lá e duas borrifadas que você dá, nossa, a fechadura fica perfeita, né? Também tenho problema de vidro do automóvel, na canaleta do vidro. Canaleta do vidro, né? Começa a ficar meio rígido, porque a canaleta também, chuva, sol, sereno, chuva, sol, sereno, né? De vez em quando, então, a canaleta. Então, você vai lá na canaleta e você pode pôr, lá você pode pôr grafite ou talco. As duas fazem a mesma função. Então, é um lubrificante, os dois são sólidos, lubrificação, não estou falando da mecânica. E muitas vezes eu tenho a parafina. O que é a parafina? Aquela que é feita a vela. Então eu tenho correias. As correias da mecânica, algumas são de couro, depois a gente vai ver, outras de lona, outras de borracha. Quando eu tenho a de borracha, principalmente na época do inverno, de novo, os intempéries do inverno faz a borracha ressecar. Então eu vou lá, isso aqui é um alto risco, porque ela tem que estar girando, você vai numa posição estratégica, conhecendo a máquina, né? Não é para qualquer um, você vai, pega a parafina, que é a vela, e você lubrifica as laterais ou embaixo da correia, onde vai ter o contato com a polia. Então, não é utilizado na mecânica. O que eu uso são os óleos e a graxa. Óleos, eventualmente, eu tenho o óleo mineral, que é saído do petróleo, que é o fluido natural, e eu tenho os óleos sintéticos, que são os artificiais. Tem o sintético e o semissintético, ok? Então, posso usar. É óbvio que os lubrificantes líquidos, né, por exemplo, os óleos sintéticos custam preço muito mais caro do que o mineral, que é o natural. Então, você paga o preço, né, principalmente para o automóvel. A graxa, se eu falar para vocês de graxa, 30, 40 anos atrás, existiam 4 tipos de graxa. Então, a graxa é considerado um lubrificante pastoso, né? O sólido pastoso, ele não, também não escorre. E líquido, porque ele escoa, né? Tanto o mineral como o sintético escoa. Então, 30, 35 anos atrás, existiam 4 tipos de graxa. Nos dias de hoje, acreditem vocês, existem mais que 70 tipos de graxa. O que significa? A graxa evoluiu barbaramente. E como é que eu faço graxa? A graxa é um óleo, seja ele natural ou sintético, misturado com um tipo de sabão. É uma reação química, é tipo de sabão. Então, o pessoal, claro, vai desenvolvendo bonitinho, né? Mas então, a graxa é isso. A graxa tem uma série de vantagens em relação ao óleo, né? Então, a gente vai citar algumas delas aqui. Por isso que a quantidade de graxa aumentou consideravelmente nos últimos, vamos por 30, 35 anos. Então, as graxas são pau para toda obra. Por exemplo, eu tenho o rolamento blindado. O que é o rolamento blindado? Aquele que você já deve ter visto. Um rolamento, né, normalmente de esfera. Blindado significa você só tem uma proteção metálica dos dois lados, ou de um lado ou dos dois lados, para os elementos rolantes. Então, você vê o anel externo, você vê uma placa blindada, né? Então, esses são os rolamentos. Dentro desse rolamento, ele já vem com a graxa. E a graxa é algo permanente dentro do rolamento, né? E, eventualmente, você tem, durante a vida daquele rolamento, não precisa se preocupar, que ele já vem com a quantidade de graxa. Eu tenho as vedações do lado, eu tenho elementos de vedação que não deixam isso sair, então, aquela graxa ela é permanente durante a vida do rolamento. Então, as graxas são bastante utilizadas. Então, quais são as grandes vantagens da graxa? Né? Eu uso na mecânica ou os óleos ou a graxa. As graxas evoluíram por quê? Porque elas têm um monte de vantagem em consideração ao óleo. É muito mais fácil reter. Então, vamos lá. As grandes vantagens da graxa. Reter no ponto de utilização. Por quê? O óleo, ele escoa. E a graxa, como ela é pastosa, ela não escoa. Então, ela está lá sempre. É claro que eu preciso, talvez, de um sistema de vedação, mas o sistema de vedação com a graxa é muito mais simples. Basta um filtro.
Enquanto que para os líquidos, vocês vão ver depois, eu preciso de anéis de borracha, eu preciso de gachetas, eu preciso de retentores, quer dizer, então é muito mais difícil, né, eu vedar, deixar o óleo trabalhar numa única posição do que a graxa. Então, é muito mais fácil reter no alojamento, porque ela não escoa. E segunda coisa, eventualmente, ela, além de não escoar, qualquer vedação, por mais simples que seja, um tipo de feltro, tipo de pano, ou mantém ela no lugar e ela não sai, então isso é vantajoso. Outra grande vantagem da graxa é a lubrificação instantânea na partida. Então, por exemplo, quando é líquido, né, líquido, eu tenho que ter um reservatório. Vamos pegar o motor do carro. O motor do carro é lubrificado com lubrificante líquido. A gente tinha os óleos normalmente minerais, hoje nós temos, de preferência, o sintético, né? Embora eles custem mais, mas a vida deles útil é muito maior, né? Então, no automóvel, óleos minerais eu tenho para 3 e para 5 mil quilômetros. Sintético eu tenho para 7,5, para 10, para 15, para 20 e para 25 mil quilômetros. Então, vocês veem como que o sintético, como ele é fabricado em laboratório, ele tem características diferenciadas. Muito bem, né? Então, o que significa? Aqui, olha, vamos voltar aqui para justificar isso. Quando eu tenho a lubrificação no automóvel, eu tenho o cárter. O cárter é aquela parte baixa do motor. Lá é o reservatório onde eu tenho o fluido lubrificante. Como ele é líquido, eu tenho que ter uma bomba que vai pegar, uma bomba de engrenagem que vai pegar isso, fazer ele circular, para fazer a lubrificação. Então, quando eu dou a partida em todo o mecanismo, a bomba começa a girar. Então, é claro, vai rapidinho, mas em certos pontos do carro ainda demora alguns segundos para o óleo chegar, porque ele precisa circular para chegar na posição de lubrificação. A graxa não. A graxa está lá. Então, ela está lá. Como ela não escoa, ela não precisa voltar para tanque nenhum, ela está lá no ponto estratégico. Partiu lubrificando. Então, é uma outra grande vantagem. E a própria graxa, ela contribui para uma vedação. Ela evita a entrada de umidade e outras impurezas. Então, por exemplo, vamos pegar o campo aí. Quando eu tenho um trator, eu tenho um engenho, eu tenho as usinas de cana-de-açúcar, de álcool, eu estou lá no campo, muitas vezes eu tenho equipamento, né? E o equipamento mal está coberto, porque trabalha no relento, né? Um trator trabalha no relento. Então, a hora que eu coloco a graxa permanece, lubrifica, e ela evita a entrada de impurezas, que principalmente pó, poeira, principalmente umidade. Então, por exemplo, eu tenho um rolamento, eu protejo ele com graxa, ele lubrifica, e lá, dentro dos elementos rolantes do meu rolamento, não penetra nem umidade, água, e muito menos poeira, pó, fuligem, qualquer coisa. Então, olha, 3 grandes vantagens, né? Não preciso de grandes sistemas de vedação, a lubrificação é instantânea e ela veda a entrada de impureza. No campo, então, por exemplo, no relento, se eu usar óleo é um pecado. Mas por quê? Porque o óleo escoa e eu vou ter dificuldade. A graxa tem trocentas vantagens, assim por diante. Então, é por isso que, né, só para enriquecer, é o seguinte: no passado existiam 3 ou 4 tipos de graxa, hoje existem mais que 70 tipos de graxa. Então, o pessoal vai criando graxa para as diversas necessidades da mecânica. Então, isso é extremamente positivo. Deixa eu só ver aqui, mas eu acho que nós já encerramos. Então, aberto as perguntas. Aberto as perguntas. Alguém tem alguma pergunta a respeito dos rolamentos, alguma curiosidade que eu não abordei? Ninguém tem curiosidade? Nenhuma pergunta? Não? Bom, Não, então, professor. não, então tá bom, né? Bons alunos, ou bom professor, bons alunos, né? Aprenderam tudo. Então, vou fazer o seguinte, ó.
eu vou dar mais uma tarefinha para vocês. Não esqueça, tarefa 2 agora. Vocês só fizeram uma, tá fácil para caramba. Porque eu preciso compor a nota de vocês, que daqui 2 ou 3 semanas o primeiro bimestre já vai para o espaço. Então, eu preciso compor. Então, eu vou parar a gravação e vou colocar uma pequena tarefa para vocês me entregarem até quarta. Hoje é quarta da semana que vem. É simples, vocês vão ver, simples. Mas não deixe de entregar no prazo, né? Porque depois eu registro no prazo, ok. E fora do prazo, ok, com restrições, né? Então, vai ajudar a nota de vocês, vai compor a nota, e se você não teve oportunidade hoje e a semana que vem de participar online, porque quem está participando online, depois eu pego e já coloco presença. Quem não teve a oportunidade, a entrega da tarefa também te garante a presença dessa e da próxima semana. Então, quem está aí ouvindo, Mil Maravilha, quem não está aí ouvindo, fale com os colegas de vocês que essa é a maneira que a gente está ministrando as aulas à distância, né? Ou dando um questionário, dando tarefa. Alguns professores estão aplicando prova, mas aplicar prova à distância, eu sei que dá para engambelar, então não vou aplicar prova. Então, a composição das tarefas é que vai dar a notinha de vocês. Chegou no final do bimestre, eu dei, vamos supor, 4 tarefas, entregou as 4 e assistiu a maioria online, você vai ter uma nota. Entregou 3, vai ter uma nota menor. Entregou 2, não entregou nenhuma, então vai comprometer a nota de vocês. Então, participem, eventualmente, entregando as atividades, que vocês não terão problema. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, alguma restrição? Ou podemos encerrar a videochamada? Não, professor. Então, estamos encerrando. Qualquer coisa, entra no chat aí e pergunte se tiver dúvida. E já estou passando a atividade de vocês. Já dá uma olhada, tem ainda um prazo aí, né? Agora é mal 15 para as 11. Teria até 11h30, 15 para meio-dia. Tem mais uma hora. Dá tempo já de vocês virem e já fazer a atividade e já mandar de volta. Não, claro que não é para hoje, mas fazendo já fica livre. Vocês vão ver que é simples e dá para fazer. Então, estou parando a gravação. Beleza, professor. Beleza, até mais. Até, falou. Obrigado.